Você quer conhecer 5 tipos de exercícios que sempre caem no Enem? Então você veio ao lugar certo. Nesse vídeo eu vou estar listando para você 5 tipos de exercícios que você vai encontrar no Enem na maioria das edições. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E antes de apresentar os exercícios, eu gostaria de ajudar você com a sua aprovação na faculdade. O Enem tá chegando e, gente, se você tirar uma boa nota em matemática, você fica muito mais perto da aprovação. Por isso eu lancei um e-book ensinando as principais dicas e as principais estratégias para você tirar mais de 700 em matemática do Enem. Se você está interessado, acesse o link na descrição e adquira já o seu e-book. Com certeza vai te ajudar muito. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer alguns tipos de exercícios que costumam cair bastante no Enem, tá? Basicamente assim, eu não vou mostrar exercícios semelhantes de todas as edições, incluindo todos os Enems dos últimos anos, incluindo todas as edições de PPL. Se vocês gostarem desse vídeo, a gente pode estar fazendo aí com mais recorrência, apresentando mais dados, tá? Hoje apenas eu vou fazer uma comparação de uma prova e de outra prova, basicamente de 5 tipos de exercícios, mas se vocês gostarem, se vocês quiserem, a gente pode trazer de mais edições. Então vamos lá. Basicamente a gente vai pegar sempre de referência o Enem de 2020 e mostrar um exercício semelhante de outro ano. Aqui a gente tem a questão 173 da prova amarela e basicamente são exercícios de analisar gráfico. Esse tipo de exercício você geralmente não precisa fazer conta, tá? Mas o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem o consumo de espumantes no Brasil, tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento de bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior do garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de vazamento. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber basicamente qual desses 5 gráficos que a gente tem aqui ele representa a altura do nível de vazamento da água. Então a gente tem aqui basicamente um exercício onde eu tenho que identificar qual gráfico representa o nosso contexto, tá? Esse é um tipo de exercício que costuma cair bastante, tá? Onde você tem que interpretar e analisar qual gráfico representa um determinado contexto. No nosso contexto é o nível de vazamento da garrafa. Esse foi um exercício que caiu na prova impressa do Enem de 2020. No Enem de 2019 impresso, caiu um exercício também, onde você tem que interpretar o contexto e me dar o gráfico. Aqui eu só coloquei 4 alternativas, mas obviamente tinham 5 alternativas. Mas observe o seguinte, observe a pergunta. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. Então aqui basicamente a gente tem esses 3 itens. Esses 3 itens eles representam a nossa condição, ou seja, o contexto. Então você vai ter que analisar esse contexto e conseguir identificar qual que é o gráfico. Esse tipo de exercício, que ele te dá um contexto e pede para você identificar o gráfico, esse tipo de exercício costuma cair muito. Então, por isso é muito importante que você esteja atento, tá? Quanto a esse tipo de exercício de analisar gráfico. O segundo tipo de exercício também da nossa lista são exercícios de média ponderada. Aqui, basicamente, ele fala, a agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada. Então, ele já deixa claro. Nem sempre ele vai te deixar explícito, tá? É média ponderada, calcule a média ponderada. Aqui a gente quer saber qual deles tem a maior média ponderada. No caso, a gente quer escolher aquele que tiver a maior média ponderada. Então é justamente isso que você tem que ficar atento. Nem sempre ele te dá que é média ponderada, às vezes você pode ter que interpretar. Mas exercícios de média ponderada também costumam cair bastante. Esse aqui é um exemplo do Enem de 2020, da prova impressa, a questão 162, onde caiu, obviamente, média ponderada. No Enem de 2018, a gente também teve exercício de média ponderada, tá? Se vocês observarem, esse aqui ele não deixa explícito que é média ponderada, mas a gente tem uma média de ponderada, tá? Porque aqui a gente tem o número de acidentes sofridos e número de trabalhadores. Basicamente, a gente vai multiplicar cada número de acidente pelo número de trabalhador e no final a gente vai calcular a média ponderada. Então aqui no Enem de 2018 também caiu um exercício de média ponderada, mas esse aqui eu coloquei só para mostrar para vocês que nem sempre ele deixa explícito que é média ponderada. Mas exercícios de média ponderada costumam cair bastante também. Então aqui a gente tem outro. E geralmente ele vai te dar uma tabela, que vocês podem observar, ele te deu essa tabela, no caso esse quadro, na verdade, aqui ele te dá um quadro e aqui ele também te dá um quadro. Então geralmente ele te dá um quadro e pede para você calcular uma média ponderada aí. Em alguns casos ele pode pedir a maior média ponderada
Em outros casos, ele pode pedir a menor média ponderada, mas exercício de média ponderada costuma cair bastante. Terceiro tipo de exercício é a alteração da média. Esse daqui também costuma cair bastante, tá? Muito importante você entender como que resolve esse tipo de exercício, porque costuma cair bastante. Analise o contexto, esse eu vou até ler para vocês entenderem. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média da sua equipe, de 1,93 para no mínimo 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos de estaturas, 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Então, de um modo geral, como vocês podem observar, ele tinha inicialmente uma média e ele alterou essa média. Daí ele quer saber qual que vai ser a média dos atletas que ele vai ter que colocar no time para alterar a média. Então, esse tipo de exercício aqui, que ele tem uma média inicial e ele quer alterar a média, ou ele quer saber a média final, a média nova, esse tipo de exercício de alteração de média costuma cair bastante também. Aqui a gente tem um exemplo do Enem 2020, mas se você for ver mais edições, você vai encontrar várias vezes. Como, por exemplo, no Enem de 2019, a gente também teve um exercício de alteração de média. Aqui ele fala o seguinte: o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura de 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar um outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo, qual é a média da altura em metro do novo grupo? Novamente, um exercício de alteração de média. Nesse caso, ele quer saber o novo valor de média. Nesse daqui, ele queria saber qual que era a altura dos jogadores, então tem que analisar isso, tá? Geralmente vai ter esse exercício de alteração de média, mas ele pode pedir uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. A forma de resolver, ela é bem semelhante. A forma de solucionar esses exercícios são bem semelhantes. Então, por isso, o exercício de alteração de média também é interessante que você fique atento no Enem. Quarto tipo de exercício da nossa lista são os exercícios de razão, tá? Esses costumam cair muito, até mais de um por prova, tá? Onde basicamente o que você precisa fazer é pegar um valor e dividir por outro, tá? São exercícios simples que não têm uma grande necessidade de interpretação. Geralmente são exercícios bem simples, onde costuma ter gráfico, tabela, quadro. No nosso caso aqui a gente tem 2 gráficos e ele quer saber horas trabalhadas e eficiência. Então, peças produzidas por horas trabalhadas. O que você faria nesse exercício? Você pegaria esse valor e dividia por esse. Então, dia 1, no caso, 800 dividido por 4, 1000 dividido por 8. Daí depois você queria saber aquele que tem a maior eficiência, no caso, a maior razão. Então, por isso, exercícios de razão costumam cair muito, mais de um por edição. Então, aqui a gente tem um do Enem de 2020 e aqui a gente tem um do Enem de 2019. Nesse caso, basicamente o que a gente quer saber é quilocalorias por minuto, ó, quilocalorias por minuto. Então, a gente pegaria, no caso, por exemplo, aqui 20 sobre 10, aqui 100 sobre 15. Então também é um exercício de razão, tá? Por isso, exercícios de razão costumam cair muito, mais de um por edição. Então, obviamente, você tem que ficar muito atento a esse tipo de exercício. E exercícios de notação científica também caem muito, muito, muito mesmo, tá? Pelo menos um por edição você vai encontrar. Aqui você tem um do Enem de 2020 e depois a gente vai mostrar um do Enem de 2019. Mas basicamente ele tem aqui 100 micrômetros e ele quer saber aí, basicamente, qual que é a representação em notação científica desse cara. Então, você vai pegar esse cara e você vai mostrar em notação científica. Então, exercícios de notação científica costumam cair também. E aqui a gente tem mais um exemplo do Enem de 2019 e ele pede em notação científica o diâmetro. Então, mais uma vez, outro exercício de notação científica. Então, basicamente, esses são 5 tipos de exercícios que costumam cair muito no Enem. Obviamente tem mais tipos de exercícios, tem outros contextos que também caem bastante, mas esses são 5 que caem muito. Vale destacar que todas as resoluções desses exercícios está tudo aqui no canal. A gente já está resolvendo aí até o Enem de 2015 e a gente quer chegar até o Enem de 2010. Então todas as resoluções de todas as provas de matemática do Enem você vai encontrar aqui no canal. Se você gostou disso daqui, fala pra gente nos comentários que a gente vai trazer mais detalhes e trazer mais exercícios de outras edições para você estar analisando e vendo que de fato os exercícios são padrões e sempre são bem semelhantes. Então seriam basicamente esses os 5 exercícios, gurizada. Tenho certeza que se você treinar bastante, se você se esforçar bastante, adquirir meu e-book também, você consegue ter um ótimo desempenho em matemática no Enem, tá? Basta treinar bastante. Tem esses exercícios que caem bastante, mas você pode encontrar até
mais outros tipos de exercício que também tem uma grande recorrência na prova do Enem. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei trazendo para você o mais breve possível. Gente, não se esqueça também, se você tem uma sugestão de vídeo, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, deixa nos comentários, que também em breve estaremos trazendo. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima!